Nós estamos nessa noite reunidos aqui para cultuarmos ao Senhor. Talvez seja a primeira vez que os teus filhos estão num ambiente de culto, porque normalmente eles vão para o Kids, para o Link. E se essa fosse a última noite que nós adorássemos ao Senhor? Você pode se assentar? O que nós ensinaríamos para os nossos filhos se nós só tivéssemos a oportunidade de hoje para apresentar Jesus para eles? Eu quero dar os parabéns para todas as crianças que estão no culto. Vocês estão muito comportados. Será que os papais podem dar uma salva de palmas para as nossas crianças? Vocês estão de parabéns. Quando corre a gente chama atenção, mas quando fica sentado ganha elogio. Né, tia Natasha, tio Jason? Glória a Deus. Queridos, nesse momento eu quero compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. E eu quero pedir com muito amor e carinho. Nós vamos fazer muitas dinâmicas. Pastor Sinésio me deu um desafio: pregar para todas as faixas etárias, de geração em geração. E nós vamos fazer um culto bem interativo, mas para isso nós vamos desligar as luzes várias vezes. Então, para ninguém se machucar, tropeçar, cair, eu quero te fazer um pedido de todo o coração: sente com os filhos junto. Então, se tiver criança que não está aqui, que está lá no Espaço Baby, não está acompanhado, eu vou te dar uns minutinhos para correr lá e pegar o abençoadinho e botar junto contigo. Porque senão vai dar criança chorando. Quando eles estão conosco, eles estão guardados e protegidos, amém? Porque o Senhor é conosco e nós somos guardiões das nossas crianças. E deixa eu aproveitar esse momento para fazer uma pergunta: quem está nos visitando nessa noite? Levanta a sua mão. Nossa, muita gente! Glória a Deus lá no mezanino. Sejam muito bem-vindos. Fica com a sua mão levantada. Nós queremos te entregar um mimo. O pessoal do Conexão, de Colete, da Consolidação, está indo até você. Fica com a mão levantada. Nós queremos saber o seu nome, queremos orar por você nessa semana, amém? Você vai ganhar um presentinho de boas-vindas. E por favor, sinta-se em casa. Amém. Você trouxe seu celular? Deixa eu te fazer um pedido. Você pode pegar a sua lanterna assim? Vamos começar a ministração. O título da mensagem de hoje é Filhos da Luz. Você é filho da luz. Portanto, a nossa casa e a nossa família não tem parte com as trevas. Acende a luz, porque cada lanterna, cada celular vai representar uma família, uma pessoa que encontrou Jesus e por isso teve os seus olhos espirituais abertos. Deixa eu fazer um pedido: apaga ali a luz só do povo de Deus. Dá uma olhada na sua volta. Nós podemos estar no escuro e você que está em casa, talvez você não esteja vendo com tanta precisão a bênção que nós estamos vendo aqui. Mas nós queremos compartilhar com você que cada pessoa que permite com que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, se torna luz nesse mundo. Você pode sacudir assim, porque o inferno vai temer você. Satanás vai ter medo da sua família, vai ter medo dos seus filhos, vai ter medo da sua descendência. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. A palavra de Deus diz: vocês são luz do mundo. Mateus 5,14. Meus irmãos, não se pode esconder uma cidade construída num monte. E também ninguém acende uma lâmpada, uma tocha e coloca debaixo de uma vasilha. Não tem lógica. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, família,
Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Sim, é através do que nós fazemos, das nossas boas obras, do bem que nós manifestamos, é que eles vão glorificar ao nosso Deus que está no céu. Você entende que você tem uma missão nessa terra? E eu já comecei a pregar. Deixa eu fazer um pedido. Hoje de manhã eu fiz e deu certo. Eu recebi várias mensagens. Todas as crianças Lagoinha Kids e Link, que estão aqui prestando atenção no que eu estou falando hoje, vocês vão entender algo dessa palavra. Eu quero que vocês façam um desenho e mande ou para o meu WhatsApp, que está lá no grupo da igreja, ou para o meu Instagram. Eu quero ver o que vocês entenderam hoje da ministração. Então vocês podem desenhar, ou eu recebi hoje muito bonitinho também as crianças falando assim: oi pastora, eu entendi que eu sou a luz do mundo. Então, ó, tema para vocês, prestem atenção na ministração, porque eu quero entender aquilo que vocês receberam de Jesus na noite de hoje, amém? Ah, meus irmãos, como é difícil andar nas trevas. Eu quero pedir um blackout total de luz. Deixa a luz só em mim aqui para o pessoal da live lá poder enxergar, mas apaga tudo, tudo. E vamos deixar também na Libras ali, para a gente não prejudicar. Mas quando a gente fica muito tempo no escuro, dá uma olhada na sua volta. A gente consegue enxergar, não é mesmo? Mas é só o contorno. É só uma sombra. De verdade a gente não está enxergando com clareza. De verdade a gente não está enxergando com a totalidade que as coisas são. A palavra de Deus diz que hoje nós enxergamos em parte, mas haverá um dia que nós enxergaremos completamente o mundo espiritual. Pode acender as luzes. Sabe, meus irmãos, as pessoas que estão nesse ambiente de trevas, de pecado, afastadas de Deus, elas dizem que enxergam tudo. Elas sabem tudo. Elas sabem como é um formato familiar. Elas sabem o que é casamento. É tudo amor. Elas dizem que todas as religiões levam a Deus. Mas quando nós recebemos Jesus e começamos a ouvir a palavra, começamos a entender espiritualmente, os nossos olhos passam a enxergar. É como Saulo, que teve um encontro com Jesus, caiu do cavalo e ficou cego. E ele falou: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando nós estamos no mundo e nas trevas, nós achamos que sabemos tudo, mas o dia que nós enxergamos Jesus, nós começamos a ver com clareza o bem e o mal. Começamos a ver as maquinações, as tramas contra nós. Começamos a discernir o que é bom e o que não é. Hoje nós estamos como famílias reunidas aqui. E como está a tua casa? Fala aí pro povo da tua família aí, como é que está a nossa casa? Hoje o nosso lar é de luz? Ou nós estamos permitindo que as coisas desse mundo, trevas, façam parte da nossa família? Quais são as músicas que nós estamos escutando, Rockets, Legacies? Quais são os livros que estamos lendo? Os filmes que estamos assistindo? Todas essas coisas movimentam o mundo espiritual. Não é cultura, é espiritual, é culto. Quando teu pai e a tua mãe conhecem Jesus, oram e buscam ao Senhor, você que tem 14, 15 anos, você acha que você já viu de tudo e pode tomar decisões. Mas deixa eu te dizer, Deus deu sabedoria e discernimento para os teus pais e quer dar para você também. Você que tem 16 anos e quer namorar, 17, e os teus pais te dizem: não vai por esse caminho, não faça isso, não tome essa decisão, não vai nessa festa, você não tem parte com isso. Sabe o que eles estão querendo dizer? Vou traduzir para vocês.
Você é filho da luz. Portanto, você não tem parte com esse mundo. Eu vou guardar você. Eu vou abrir os teus olhos. E a obediência é confiar que os teus pais podem enxergar sim no mundo espiritual os perigos que vêm contra a tua vida. Satanás tem tentado cegar essa geração para enganar essa geração. A palavra de Deus diz que Satanás se fez de anjo de luz para enganar aos homens. Tem aparência de bom, mas é o diabo tentando te enganar. Como saber aquilo que é de Deus? Aquilo que é para mim, aquilo que é bom para minha família? Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer quem Jesus é. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida. Jesus é a fonte de vida. Para acender uma lâmpada, você precisa de ou eletricidade, ou de pilha, ou de bateria do teu celular. Assim você consegue gerar eletricidade. Mas no mundo espiritual, você precisa estar em comunhão com a fonte que é Jesus. Deus é a fonte de luz. Deus disse, quando a terra era vazia, sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus estava sobre a face das águas. Ele disse, haja luz, e a luz surgiu. A primeira coisa que Deus criou foi luz. Deus é fonte de luz na nossa vida. Deus é fonte de luz na nossa vida. É muito difícil nós andarmos por esse mundo cegos. E é isso que o mundo lá fora, que não conhece a Cristo, que não conhece as Escrituras, que ainda tem seus olhos vendados espiritualmente, faz. Anda como cego procurando luz em beco. Anda como cego procurando Deus. Aí eles dizem, nossa, aquela mulher é iluminada. Alumiada, né? Nossa, iluminada. Você tem uma luz tão boa, uma aura. Os adolescentes entenderam, né? Acaba com essa coisa de aura, que isso aí não é de Deus, não. Tem uma luz boa, uma aura boa. É nada. Se você não tem Jesus, pode ser Satanás se fazendo de anjo de luz sobre a vida de uma pessoa para te seduzir, te enganar e te levar para o erro e para o pecado. Mas ele é do bem, ele é bom. Ele só fala o que eu gosto de ouvir. Cuidado. Tem amigo que não foi Jesus que colocou não do seu lado. E você tem que ser influência por onde você andar. Ei, luz do mundo, ei, filhos da luz, você não nasceu para ser uma estrelinha, para ficar brilhando. Deus te chamou para iluminar o mundo. Então aonde você chegar, as pessoas precisam dizer, ei, chegou certinho, acabou a bagunça. Ei, chegou o garoto que não fala palavrão, acabou aqui a boca suja. Ei, chegou ali aquela menina que é toda santinha, acabou aqui os namoricos e as piadinhas. Sabe por quê? Porque aonde os filhos da luz chegam, ali se estabelece o reino de Deus. E isso é uma coisa muito séria. Não se brinca com Deus. De Deus a gente não zomba. A nossa família precisa estar posicionada no Senhor, porque caso contrário, nós vamos andar como cegos, fingindo que somos cristãos, mas de verdade, dando muita cabeçada na vida. Se hoje você faz essa análise sobre a sua vida, nossa pastora, casamento está destruído. Nossa pastora, relacionamento com meus filhos, essa criatura aqui não me obedece. Pastor, não é para olhar para o lado e nem para rir, é sério. Pastor, eu falo, meu marido não ora comigo. Nós não oramos como família juntos. Deixa eu te dizer, vocês aceitaram Jesus, vocês botaram o plug na tomada, mas a lâmpada é 3 watts. Não vai iluminar o mundo.
não vai iluminar o mundo. Na primeira dificuldade, vocês vão começar a procurar os pastores, os amigos, líder de GC. Sabe por quê? Porque vocês precisam encontrar a luz para entender o que está acontecendo na bagunça da casa. A palavra de Deus diz que havia uma mulher, no livro de Lucas, parábola das dracmas perdidas. Dracma é uma moeda. Aquela mulher perdeu uma moeda valiosa. Ela estava procurando e não estava encontrando. A palavra de Deus diz que a primeira coisa que ela fez foi acender a luz e começar a varrer. Olha que interessante. Quando nós acendemos a luz, quando nós aceitamos Jesus na nossa casa, quando nós começamos a orar, como nós começamos a cumprir as escrituras e a obedecer a palavra de Deus, quando nós começamos a aprender o que é agradar a Deus, então começa a aparecer a sujeira. Mas deixa eu te confortar, antes tarde do que nunca. Deixa a sujeira vir para fora. Eu sou um mau marido, eu sou uma má esposa, nós somos péssimos pais, mas Jesus vai entrar nessa noite na nossa casa e a nossa família vai ser restaurada, porque hoje nós entendemos que nós fomos chamados para ser filho da luz e não filho das trevas. Nós temos um compromisso com o Senhor e por isso todos na nossa casa se comprometem a viver em luz e não trazer trevas para dentro do nosso lar, não ser um ambiente de trevas. Tem pai e mãe que ama seus filhos aqui nessa noite? E teu filho está aí pertinho, não importa se tem 40, 50 anos ou se tem 5. Dá um abraço nele, dá um beijo, diz assim: filho, te amo. Não perde essa oportunidade. Filha, te amo. Olha dentro dos olhos e fala assim: eu te amo. E é por isso que eu vou te proteger do mundo lá fora. Agora os filhos, tem filho que ama o pai e a mãe aí? Levanta a mão, diz eu. Ai, Léo, tu é muito fofo. Olha o tamanho do Léo do lado da Catiúcia, coisa mais querida. Digam para os pais e para as mães: eu não quero o mundo lá fora, eu sou filho da luz. Eu me comprometo contigo, pai e mãe, eu sou filho da luz. A nossa casa vai ser cheia da glória de Deus. Eu me comprometo. Sabe, meus irmãos, no mundo espiritual isso é um soco no diabo, porque o diabo quer que a gente ande nas trevas, ou que a gente ore, busque a Jesus, mas na primeira oportunidade deixa Jesus para dar um pulinho no mundo. Nós não temos parte com o mundo. Você quer ver? Vamos ver isso na prática? Halloween, festa da morte, que celebra a morte. Os filhos da luz não devem estar lá, porque no momento que eles estiverem, eles tiram da tomada Jesus e conectam Satanás. E eles permanecem cegos nas trevas. Ai, mas é só uma festinha, fantasia. Não, é pacto com as trevas, celebra a morte. Os filhos da luz não têm parte com a morte. Não tem pacto com a morte. Carnaval, ai, mas é só umas marchinhas, é cultural. Esquece. Festa da carne, festa do pecado é espiritual. Se para você estar numa festinha do condomínio de carnaval, você tira o plug de Jesus e conecta em Satanás. E aí depois não vai reclamar que a criança não dorme de noite, que tem demônio vendo vulto, que a casa é uma bagunça, um estresse, um ambiente de caos. Você desconectou do Senhor. É uma decisão. Pais e mães, abram os olhos espirituais para ver. O mundo lá fora não tem nada para oferecer para os filhos da luz. Pelo contrário, nós fomos chamados para iluminar esse mundo. Como nós iluminamos esse mundo? Fazendo o que Jesus nos mandou. Sendo íntegros, tendo relacionamento com o Senhor, vivendo as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais, crianças? O que é disciplina espiritual? Orar,
Jejum. Leitura da Bíblia. Que mais? Oração. Oração, jejum, leitura da Bíblia e contemplação. Tempo com o Senhor de descanso. Tudo isso são as disciplinas espirituais. Louvor e adoração também é disciplina espiritual. Uma casa que só reclama e é ingratos, filhos ingratos, tudo que tem reclama, traz trevas para dentro das nossas casas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos fazendo gratidão, aprendendo a elogiar. Não é só dizer, vai limpar o teu quarto, vai arrumar tuas coisas, É dizer, liga o som que a gente vai adorar Jesus juntos hoje. É criar um ambiente na casa onde a glória de Deus seja manifesta. A nossa casa é lugar de luz no Senhor. Sabe que tem um texto muito importante de um homem que teve os olhos espirituais abertos. Eliseu estava diante de um exército de inimigos que havia cercado, sitiado a cidade. Havia carruagens, cavaleiros, havia homens com espada. Mas o servo de Eliseu começou a sentir medo. Não vai dar, nós vamos ser atacados. Eles vão destruir com a gente, Eliseu. Eliseu disse uma frase que ecoa na nossa vida há muito tempo, minha e do Sinésio. São maiores os números dos que estão conosco do que estão com eles. Abre, Senhor, os olhos para que ele veja. Aquele homem abriu os olhos, Geazi o nome dele. Geazi teve os olhos espirituais abertos e tremeu na base. Eliseu, eu vejo um exército de anjos. São mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos declarar, mesmo que os nossos olhos não vejam, tenha certeza, existe um exército de anjos guardando a sua casa, só porque você aceitou Jesus e é um filho da luz. O Senhor te guarda de trevas, o Senhor guarda a tua casa de trabalho feito contra você. O Senhor guarda a tua casa dos inimigos, dos invejosos, dos caluniadores, dos ladrões, dos roubadores. O Senhor blinda a sua família. Você pode declarar: maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Maior é o meu Deus que está comigo do que o que está no mundo. Maior é o meu Deus que está comigo do que o que está no mundo. Aleluia! Esse é um exemplo de um homem que precisou ter os seus olhos abertos. Sabe o que é? Quem gosta de física, matéria, gosta de estudar ciência, química, física, levanta a mão. Glória a Deus. 4, 5, 6. Oi, gente, me ajuda aí. Física. Você sabe que até a física explica o mundo espiritual? Isso é bom demais. A física diz que a escuridão, as trevas, é a ausência de luz. Onde a luz incide, automaticamente, imediatamente, as trevas deixam de existir. Pela lógica da física, não pode coexistir luz e trevas no mesmo espaço. Não pode coexistir no mesmo espaço. Sempre que a luz chega, as trevas se dissipam. Eu vou repetir. Sempre que a luz chega, as trevas se dissipam. Deixa eu te dizer, o que você carrega é tão precioso e tão poderoso que de verdade Satanás teme quando você acorda. Olha lá o filho da luz despertando. Eu tenho que me retirar. Olha lá o filho da luz chegando. Eu preciso bater em retirada. Bora, cambada de demônio. O filho da luz acordou. É assim que o mundo espiritual move.
A nossa família precisa buscar em Deus essa santidade. Jesus é a fonte. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. A Bíblia, a palavra diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nós temos aqui alguns médicos que não vão me deixar mentir, mas existe eu gosto de ciência, eu gosto de explicação científica. A neurociência diz que quando nós entendemos algo e aprendemos, automaticamente acende uma luz no nosso cérebro, um impulso elétrico que se chama sinapse. Os filhos da luz são mais inteligentes e conhecedores do que os filhos das trevas. Mas muitas vezes tem se escondido e se diminuído, achando que, não vou ficar incomodando as pessoas. Por que eu vou dizer? Ficar evangelizando, deixa a pessoa seguir a religião dela. Deixa eu te dizer, nós temos a responsabilidade de colocar luz sobre as trevas para que as pessoas passem a ver. E no dia que elas enxergam, no dia que elas entendem quem Jesus é, elas deixam o pecado, elas deixam as coisas que feriam, a bagunça, a opressão, o caos que vivia. Jesus é muito melhor. Jesus é bom demais. Jesus é tudo que nós temos. Não troque a luz de Deus pelas trevas desse mundo. Não vale a pena. Não vale a pena. O lugar de luz é um lugar de segurança. Vou pedir mais uma vez. Quem está de pé, cuida para não cair. Vou pedir um blackout. 3, 2, 1. Se nós estivermos no escuro e uma luz muito forte, pode ser dos movies, se acendeu no olho de algumas pessoas, desculpa aí, dói o olho, não dói? Quando você está muito tempo no escuro, dormindo, e alguém entra no quarto e acende a luz, aquilo incomoda num primeiro momento. Não pense que quando você se converte, não é a mesma sensação das pessoas que estão na tua volta. Você está lá, pode acender a luz toda. Você está lá. Hoje o Anderson está ministrando comigo. Obrigada, Anderson. Deus abençoe a tua vida. Você está lá. Você está recebendo Jesus. Mas o brilho ofusca. Você ser certinho incomoda. Você não negociar princípios incomoda. Por isso que o mundo lá fora quer rotular você com algumas, religioso, fascista. Quer começar a colocar títulos em você. Acha que vai revolucionar o mundo só porque agora lê a Bíblia. Não é. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é no mundo espiritual. A luz que eu estou falando hoje não se trata de lâmpada, de sol, de lanterna, de estrela. Se trata da vida em Jesus, que é a luz sobre a nossa vida. Quando essa luz acende, quando Jesus está em nós, os nossos olhos se abrem. E nós passamos a enxergar o mundo espiritual. E isso vai incomodar quem está nas trevas. Então não pense que agora que você se converteu, vai ser mais fácil. Não pense que é você que está incomodando. Poxa, mas eu conheci Jesus, eu queria falar tanta coisa, mas eu nem falo. E todo mundo fica reclamando. Eu só estou contando o que Deus fez na minha vida. Eu só estou testemunhando que o meu casamento, que meu marido me fez café da manhã. Eu só estou testemunhando para as colegas do trabalho. Aí elas vão dizer, nem adianta, te prepare que daqui uns dias já vai te trair. Tu vai dizer, não vai não. Porque na minha casa a luz de Jesus, ela é permanente e eterna. O meu marido cuidar de mim, eu cuidar do meu marido, os meus filhos serem uma bênção, é porque o Senhor está lá.
Então as pessoas, elas se sentem incomodadas, mas não é você, é o que você carrega que incomoda. Então, queridos, deixa eu dizer para vocês que ainda estão na escola, levanta a mão quem está na escola. Você não precisa esconder que você tem Jesus. Você não precisa esconder que você vem na igreja, que você lê a Bíblia e que você ama o Senhor. Você foi feito para iluminar esse mundo. Você ser correto, ser justo, ser puro, ser amável, não ser causador de confusão, de briga, de discórdia. Você que faz o que é certo, você talvez vai incomodar os colegas. Mas não se preocupe. O que você carrega é poderoso demais. Permanece firme em Jesus, mesmo quando fazem bullying para você. Eu, quando era criança, diziam que eu era crente. Ai, chegou a crente, para de falar. E eu, como eu brinco com o Sinés, minha autoestima é tão boa que pode até dizer que eu tô acima do peso, que eu não tô nem aí, tô me amando. Mas no colégio dizia, chegou a gordinha. E eu dizia, meu Deus, não fiz nada. Eu só tiro nota boa, eu só faço meus trabalhos e entrego, eu sou amiga dos professores. Mas isso irritava demais quem tinha uma família disfuncional, quem não tinha amor no lar, quem não tinha identidade firmada em Jesus, quem não conseguia aprender e se desenvolver vivendo uma vida de cegueira. Viu, a pastora sofreu bullying, mas isso só me impulsionou para crescer e amar mais Jesus. Vale a pena. E vou repetir, no mundo não tem nada que vale a pena para nós. As coisas do mundo não servem para os filhos da luz. Você está comigo? Glória a Deus. Eu vou ir concluindo já. Pô, ninguém fez o ar hoje, Sinés. Eu vou ir concluindo já. Aleluia. Sabe o que Deus quer? Impactar essa geração. Deus não quer que a gente seja morno. Deus quer que a gente seja uma luz forte, bem forte, assim como aquele movie assim que vai passando. Ai, o que ela tem? Que quando ela passa ou ele passa, as coisas que fala, tudo faz sentido. É Jesus. É Jesus. O Senhor quer levantar uma geração que seja uma tocha em meio ao mundo. O Senhor quer levantar os nossos filhos para serem resistência, para que as trevas não avancem. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Sim, a igreja do Senhor é uma nação santa. São os filhos da luz, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz de Deus é maravilhosa. A presença de Deus é maravilhosa. Então, se na nossa casa a luz de Deus não está forte, intensa, está uma lampadinha de 3 watts, Deus quer acender um move na nossa casa. Deus quer acender luz que até os vizinhos digam: nossa, a gente quer dormir, tem tanta luz na casa do vizinho lá, o que será que eles têm? E a gente possa de verdade ter isso na nossa vida, as nossas trevas transformadas em luz. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, nessa noite eu já quero concluir de verdade. Louvor pode subir. A gente perceber que nós fomos chamados para mostrar para os nossos filhos Jesus. Se eles não entregarem a vida para Jesus, se eles não se conectarem no autor da vida, eles vão passar a vida dependendo da nossa oração e da nossa instrução. Não são poucas as pessoas que chegam e dizem assim: pastores, vou namorar. E a gente diz assim: segura, porque a gente já viu umas coisinhas. E a pessoa diz: não, Deus me disse. Aí o que a gente faz? Então namora. Tá vendo tudo? Tu não quer esperar? Tu não quer ter tempo de oração?
Tu não quer buscar no Senhor discernimento e sabedoria? Nós não vamos impedir ninguém. Mas você precisa pedir, mesmo quando a resposta for não, para o Senhor dirigir os teus passos. Mesmo quando for a porta fechar. Senhor, se é porta de trevas, se vai me afastar da tua presença, eu não quero. Esse é um posicionamento que gera salvação para a nossa casa. Gera salvação para os nossos filhos. Quem conhece a história de Sansão? O homem forte, de cabelo comprido. Aquele homem tinha uma bênção sobre a vida dele. Deus deu força para ele porque ele destruía os inimigos de Deus. Mas o dia que Dalila, trevas, entrou na vida de Sansão, aconteceram duas coisas. A primeira, ela cortou o cabelo dele. E quem sabe qual foi a segunda? Fala, Sofia. Ele ficou cego. Sansão vendeu o coração dele, que era de Deus, traiu a confiança de Deus pelo mundo, fez uma escolha, tiraram a força dele, cortaram o cabelo dele, porque esse era o pacto de fidelidade ao Senhor. Mas mais do que isso, morreu cego, sem enxergar. Muitas vezes o mundo vai tentar nos cegar, mas em obediência nós permanecemos fortes e firmes no Senhor. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós permanecemos fortes no Senhor. Gostaria de pedir, quem aqui já andou de avião? Vão andar de avião. Quem é que nunca andou de avião? Levanta a mão. Eu profetizo sobre a sua vida muita viagem pelo mundo. Você vai ir pelas nações, sendo luz em meio às trevas. Recebe, crente. Em nome de Jesus. Um dia, eu estava sentada num avião. Pode botar, por favor, a imagem? Faz de conta que a gente está num avião, tá bom? Apertem os cintos aí. Que o avião está tendo turbulência. Jesus está nesse lugar, está tudo tremendo. Eu estava no avião. E eu estava meditando naquela palavra das 10 virgens, porque eu ia ministrar. E eu estava pensando nas lamparinas, no óleo extra. Haviam 5 mulheres, 10 mulheres que iriam entrar para o casamento, mas elas tinham as lanternas. 5 levaram pilha, 5 não levaram. É tradução, linguagem de hoje mesmo. 5 levaram pilha para a lanterna e 5 não levaram. O noivo demorou e quando elas foram comprar pilha, o casamento já estava acontecendo e o portão fechou. Elas bateram lá e falaram assim: oi, noivo, a gente quer entrar. E o noivo falou: eu não vejo quem são vocês. A porta já está fechada. Não pode mais. Esse é o texto. Vamos enxergar agora, com os olhos espirituais, o que o Senhor quer dizer? Jesus é o noivo e Ele está voltando. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, com uma vida de santidade, o noivo vai vir buscar a noiva, que é a igreja, e não vai encontrar, porque ela estará dormindo nos prazeres desse mundo, distraídas com uma outra luz que tem ocupado o teu relacionamento, não dos teus filhos. Você não tem tido tempo para os teus filhos, porque essa luz aqui viciou você. Menos celular e mais da presença de Deus sobre a tua casa. Menos essa luz, para que essa luz de verdade comece a raiar e o sol da justiça comece a clarear, iluminar a tua casa, a tua família, teu casamento, as tuas finanças, o teu relacionamento com os teus filhos. O dia que nós trocarmos isso por isso, o noivo vai vir nos buscar. As nossas lamparinas estarão acesas. Eu estava dentro do avião e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Eu já tinha viajado outras vezes de noite, e é muito bonito olhar a cidade com as luzes.
Mas quando eu olhei, o Espírito Santo falou: quando eu olho para a terra, eu procuro os filhos da luz. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Esse é um pedido do Senhor nessa noite. Mantenha, adolescente, jovem, crianças, a chama acesa. Através de conhecer quem é Jesus, através dos louvores que saem dos teus lábios, através do congregar. Porque se um dia Jesus olhar para a terra e dizer: vamos buscá-los, o Senhor não pode encontrar você de luz apagada. O Senhor não vai te encontrar se você estiver nas trevas. Você, filho da luz, resplandeça a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, porque Jesus está voltando para nos buscar. Fique de pé no seu lugar. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Você foi chamado para ser resistência em lugares de autoridade, de governo, em lugares de decisões. Você foi chamado para ser professora, para você cuidar das crianças dentro da sala de aula. Você é uma doutrinadora. Você é uma mulher que carrega a glória de Deus. Talvez o único amor que os teus alunos vão receber vem de ti. Você foi chamado para ser enfermeiro, médico. Não pense que você está lá apenas para bater o teu cartão e receber o teu salário. Você foi chamado para ser instrumento de cura e de vida e de salvação de Deus nos hospitais. Você é policial, segurança. Deus te levanta como um exército do Deus vivo para guardar a cidade, para interceder pela cidade, para ir em lugares de violência, de morte, de trevas, ser luz e estabelecer a paz. Ei, filhos da luz, chegou a hora de vocês irem pelo mundo iluminando. Você está em missão. Você carrega algo precioso. Eu quero te convidar a cantar esse louvor, porque é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Jesus é a luz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. O poder de Jesus nos coloca no lugar de segurança. Deus nos fez cabeça e não cauda. Deus nos fez governo e não escravos. Deus nos libertou e foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. A nossa mente é livre. A nossa mente tem poder de decisão. Escolha Jesus. Escolha o Senhor todos os dias na tua casa. Talvez tenham pessoas nessa noite. Segurem as crianças ainda um pouquinho. Talvez tenham até crianças nessa noite que queiram dizer assim: pastora, eu quero pegar o plug da minha vida e ligar em Jesus. Eu quero ser essa luz em meio às trevas. Eu quero ser luz. Talvez você já tenha 20, 30, 40, 70 anos. E se você olhar para a sua vida, você começa a ver que é um caos. Eu quero que você faça essa oração: Senhor, traz luz. Eu quero enxergar. Jesus, eu te quero porque eu quero enxergar. Jesus, é somente em ti que o meu casamento vai ser transformado. É
viver em reto caminho, endireitando as minhas veredas no Senhor. Coloca a mão na tua mente assim: eu quero ver, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos, discernimento do Senhor, para que eu veja. Para que eu veja o mal que vem sobre os meus filhos. Para que eu veja o mal que vem contra a minha casa. Para que eu veja, Senhor. Abre os meus olhos espirituais para que eu veja. Eu quero ser filho da luz. Eu me arrependo, Senhor, de compactuar com as trevas. Eu me arrependo, Senhor, de andar, Senhor, no vale da sombra da morte. Eu quero estar em Jesus. Eu entendi, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. O Senhor está abrindo entendimento aqui, porque você tem entendimento. Quando você tiver que tomar decisões, você vai enxergar o que ninguém viu. Quando você tiver que tomar decisões, você vai perceber o que ninguém percebeu. E você vai testemunhar: foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Eu não assinei aquele contrato, porque eu vi, o Senhor me mostrou. E você vai ser livre de um incômodo. Você vai ser livre de uma trama, por um posicionamento. Tudo na nossa vida depende de Jesus. Tudo na nossa vida precisa da lanterna do Senhor para trazer clareza e entendimento. A palavra de Deus diz que nós somos filhos da luz no dia em que nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Nesse dia, os nossos olhos se abrem. E permanecer de olhos espirituais abertos são as disciplinas espirituais. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.